Bem-vindo, meus irmãos, ao terceiro módulo do Familiarizando. E nesse módulo nós vamos falar a respeito de como e o que é ser membro de uma igreja. E isso é de extrema importância ao tornar-se membro de uma igreja, para que você entenda com muita precisão quais são os seus direitos e deveres à luz da palavra de Deus. E ao longo desse módulo, então, vamos abordar essas nuances de o que é ser membro de uma igreja. E hoje, mais especificamente, nós vamos conversar sobre o que é ser membro da Igreja de Cristo. Para começarmos essa aula, eu quero responder essa pergunta a partir de alguns argumentos bíblicos e também sociais a respeito do que é ser membro de uma igreja local. A partir da seguinte indagação e pergunta: por que cristãos devem fazer parte de uma igreja? O primeiro argumento é porque a membresia é algo bíblico. A membresia não é algo inventado por homens. Pelo contrário, a palavra de Deus deixa muito evidente e claro esse compromisso que os crentes assumiam ao pertencer a uma comunidade de fé. Portanto, a igreja ela não pode e não deve ser encarada como um lugar onde as pessoas podem vir e ir e não terem responsabilidade com a comunidade que ali está manifesta. A membresia, o oficializar a participação dessa igreja é algo bíblico. Segundo ponto, a igreja são os seus membros. Isso é uma outra coisa fundamental e importante. Conversamos em aulas anteriores a respeito do fato de que a casa da igreja, que é o prédio, não é a igreja. A igreja são seus membros ordenados e organizados para que dessa forma cumpram a missão de Cristo e obedeçam o seu chamado. Portanto, a igreja, em essência, é o seu corpo de membros que está unido a partir dessa responsabilização de uns para com os outros e dessa forma eles manifestam a igreja de Cristo. Terceiro ponto. É um pré-requisito para participar da ceia do Senhor. A comunhão, a ceia do Senhor, ela é um benefício para o povo de Deus. E o povo de Deus se manifesta através da membresia. E, portanto, esse benefício de se nutrir e se alimentar a partir da Santa Ceia, ele só pode ser experimentado e vivido a partir de um forte e firme vínculo de membresia com a Igreja de Cristo através da igreja local. Quarto argumento, é como Jesus é oficialmente representado. Você pode dizer o que quiser dizer contra a igreja instituição. Entretanto, uma coisa que todos nós precisamos concordar é que há um consenso de que a igreja local, enquanto instituição, é aquela que oficialmente, bem ou mal, representa Cristo. E Cristo quis que fosse dessa forma, inclusive denominando a sua igreja como sendo o seu corpo. E o seu corpo ali, então, manifesta oficialmente Cristo para o mundo onde nós vivemos. Outro ponto a ser abordado e levantado é como alguém declara a sua mais alta lealdade. A sua membresia no time, que se torna visível quando você veste o uniforme, é um testemunho público de que a sua mais alta lealdade pertence a Jesus. Provações e perseguições podem vir, mas as suas únicas palavras são: eu estou com Jesus. Portanto, o amembrar-se a uma igreja, o tornar-se membro de uma igreja, é uma declaração de lealdade a Jesus. Porque muitos vivem uma fé extremamente líquida. E essa fé extremamente líquida é uma fé baseada em conveniências. E não deve ser assim com a igreja de Cristo. Nós, ao lermos o Novo Testamento, nós vamos perceber que a igreja atravessou diversos momentos de perseguição, de lutas, aflições, de contraposições, mas a lealdade dos membros da igreja fazia com que a igreja prevalecesse mesmo em meio às provações. Portanto, a nossa lealdade a Cristo e a nossa fé em Cristo é existencializado através da membresia. Outro argumento a ser levantado do porquê pertencer a uma igreja.
É como as imagens bíblicas são personificadas e experimentadas. É nas estruturas de responsabilidade da igreja local que os cristãos expressam ou personificam o que significa ser corpo de Cristo, o templo do Espírito, a família de Deus, e assim como todas as outras demais metáforas bíblicas. Isso é muito bacana, muito legal nós salientarmos. O fato de que as figuras bíblicas usadas para referir-se à igreja só se tornam não hipócritas quando nós vivemos a igreja. Por exemplo, a Bíblia menciona a nós que nós juntos somos o templo do Espírito Santo. Então, somos o templo do Espírito Santo quando estamos juntos. E se não estivermos juntos, não somos. A Bíblia fala, por exemplo, sobre os mandamentos recíprocos, que é a responsabilidade que nós temos uns para com os outros. A Bíblia fala sobre o esforço de evangelização que nós devemos fazer em relação ao mundo. E a grande realidade é que essas coisas só saem do mundo das ideias quando nós vivemos elas na igreja local. Eu costumo dizer que é muito fácil ser especialista em igreja, sentado no sofá da sua casa, assistindo e passando o dedo no Instagram. O desafio de ser igreja é você pertencer a essa comunidade e nessa comunidade lidar, suportar os seus irmãos e também ser suportado por eles, perdoar e também ser perdoado, sustentar e também ser sustentado, abençoar e também ser abençoado. Portanto, a igreja é o lugar onde nós nos libertamos da nossa hipocrisia religiosa aparente, que fica preocupado por vezes com monumentos, mas se esquecem do saneamento básico que é vivido na realidade de uma igreja local. Outro ponto a ser pontuado, e eu mencionei um pouco a respeito disso no argumento anterior, é como alguém serve outros cristãos. Qualquer pessoa que não faz parte de uma igreja local, certamente serve os outros cristãos de maneira extremamente superficial e muitas vezes de maneira extremamente hipócrita. É na realidade da comunidade local que, por exemplo, nós lidamos com a realidade de um irmão que está passando por um tratamento de câncer e oramos por ele. É na realidade da igreja local que nós percebemos um irmão que está passando por um tempo de escassez e nós podemos dar suporte a ele. É na realidade da igreja local que nós podemos servir os nossos irmãos. Em outras formas e formatos até são válidos, mas certamente são extremamente seletistas e muito esporádicos sem responsabilização. Outro argumento é como líderes cristãos são seguidos. É muito importante destacarmos esse fato, porque Deus mesmo estabelece pastores e líderes na igreja, para que esses pastores e líderes possam direcionar o rebanho segundo a palavra de Deus e a sua vontade. E fora do escopo da igreja local, o que nós fazemos é uma pesca selecionada daquilo que queremos ouvir. Eu costumo dizer que, por exemplo, os cristãos que vivem uma fé via YouTube, eles normalmente procuram e ouvem aquilo que querem ouvir. Então eles vão lá na busca do YouTube e colocam amor de Jesus. E aí então assistem 10 vídeos do amor de Jesus. Porém, ele também precisa aprender a respeito da ira de Jesus. Ele também precisa aprender a respeito dos deveres de um cristão que segue a Jesus. E, portanto, essa seleção daquilo que nos interessa, que muitas vezes é promovido através dessa virtualização da fé, é extremamente fadídico e perigoso. Devemos estar vinculados a uma igreja local para que em muitos momentos, por exemplo, nós ouçamos e sejamos disciplinados e corrigidos em coisas que nós não queríamos ser corrigidos e não queríamos ouvir. Por exemplo, eu posso afirmar categoricamente que possivelmente se você fosse selecionar aquilo que fosse pregado na igreja, certamente e dificilmente haveria pregações a respeito das ofertas. Porém, a Bíblia fala exaustivamente sobre as ofertas e diz que é nossa responsabilidade como cristão participar das ofertas e do sustento da igreja.
Em outras palavras, você precisa ouvir aquilo que muitas vezes não quer ouvir. É na realidade da igreja onde, de fato, existencializamos a realidade daquilo que a Bíblia promove, que é essa vida em comunidade e essa vida enquanto líder e liderado, onde nós seguimos a palavra de Deus e somos orientados por aqueles que Deus estabeleceu como líderes. Outro ponto a ser levantado, ela ajuda os líderes cristãos a liderarem. A membresia possibilita que os líderes cristãos saibam de quais cristãos do planeta Terra eles haverão de prestar contas. Esse é um outro ponto muito importante. Na realidade da igreja local, os líderes que Deus estabeleceu, eles têm uma clara noção de quem eles são responsáveis e por quem eles são responsáveis. Por exemplo, eu sou uma figura pública que é acompanhada por milhares de pessoas em muitos lugares, porém eu sei muito bem as pessoas que eu tenho responsabilidade para com elas. Pessoas a quais eu responderei a Deus por elas. Eu, como líder de uma igreja, não responderei pelas ovelhas de outro rebanho, mas responderei pelas ovelhas a qual Jesus me confiou. E esse cercado, esse limite, essa fronteira estabelecida através da membresia me dá clareza de a quem e com quem eu devo me relacionar e também liderar e cuidar de forma bíblica através do ensino das Escrituras. Outro argumento é que ela possibilita a disciplina eclesiástica. Meus irmãos, a disciplina, ela é extremamente importante na vida cristã. É através da disciplina que se manifesta de diversas formas que nós desenvolvemos um caráter santo. Porém, se não houver uma oficialização da membresia, como essa pessoa vai ser disciplinada? A resposta para isso é, ela não vai ser disciplinada. E, portanto, não vai ser tratada, não vai ser corrigida, não vai crescer, porque ela não faz parte do escopo de membros de uma igreja local e, portanto, não pode colher o benefício da disciplina. Eu mesmo, por exemplo, já tive situações com pessoas as quais eu fui corrigir essa pessoa e ela disse para mim, mas eu não sou da igreja. Porém, essa pessoa frequentava todas as semanas a igreja, mas ela ainda não havia tornado-se membro. E isso parece muito, por exemplo, com a situação de um casamento amaziado, de um casal que se junta, que é casado quando é conveniente, mas não é casado quando é inconveniente. Você entende? A membresia possibilita uma disciplina eclesiástica efetiva a despeito e a respeito dos membros da igreja. Outro ponto, ela dá estrutura à vida cristã. A vida cristã precisa de estrutura. Por exemplo, eu como pai de família, eu como marido, quero pertencer a uma comunidade onde os meus filhos tenham um suporte num desenvolvimento cristão, onde a minha família possa ser cuidada e amada, onde eu possa ser acolhido, onde eu saiba que, por exemplo, se porventura eu vier a falecer, a minha esposa tem amparo, eu quero estar em um lugar estruturado e organizado ao ponto de saber que eu tenho irmãos para contar, no dia bom e no dia ruim. E a igreja, e o tornar-se membro dela, dá estrutura à caminhada com Cristo de tal forma que não nos falte no dia da necessidade. Outro ponto a ser argumentado é, ela constrói um testemunho e convida as nações. É através da Igreja de Cristo, ao longo de toda a história da Igreja de Cristo organizada, que o Evangelho foi esparramado por toda a terra. O Evangelho não foi esparramado por lobos solitários. O esforço evangelístico no mundo sempre foi promovido por meio da igreja, por meio dessa organização, por meio da comunidade dos santos que decidiram viver de maneira ordenada e organizada e dessa forma darem testemunho para todas as nações acerca de Cristo e do Evangelho. Portanto, aqui estão ótimos argumentos do porquê ser membro
de uma igreja. E nós vamos continuar falando sobre membresia na próxima aula. Te vejo.